Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Dando sequência à nossa aula, hoje eu queria continuar a parte de proventos. Já falamos sobre vários tipos de proventos, falamos do salário normal, que é o salário mensal, salário por tarefa, salário por comissão, salário compressivo, salário in natura. Falamos alguns adicionais, hora extra, insalubridade, periculosidade. Falamos sobre hora extra, sobre DSR, sobre o PIS também, falei, né? Mas ficaram faltando alguns proventos que também são pagos. É difícil, mas né? No caso assim, vamos imaginar que a pessoa trabalha num restaurante. De que forma que ela recebe, né? Ela, provavelmente, a remuneração dela, ela recebe através de um salário e aquela gorjeta lá que vem marcado lá os 10%. Obrigado. Mas aí, veja bem, eu preciso tributar ela, né? Descontar o INSS. Então é feito um rateio entre os funcionários. E aí existe a gorjeta também que é feita, que é dada espontânea, né? E você vai que nem um exemplo lá no Magic Chicken, você não precisa pagar os 10%. É um exemplo lá. Mas aí você desce aquela caixinha, é tranquilo. Agora existe nesses lugares que é 10%. A empresa, então, ela precisa estar fazendo o rateio entre os funcionários. E, da mesma forma, levar para a folha de pagamento e tributar o INSS, né? O FGTS e até o imposto de renda se alcançar na tabela. Então, eu vou dar a definição de gorjeta. Gorjeta é a remuneração que o empregado recebe de terceiro, isto é, de cliente. Os estabelecimentos que adotam esse tipo de pagamento são bares, hotéis, motéis, restaurante e lanchonete, onde você almoça, né? É adotado esse critério. A gorjeta pode ser espontânea ou compulsória. Compulsória é aquela que eu estou dizendo, que é dos 10%. A espontânea é aquela que você dá se você quiser, tá certo ou não? Gorjeta espontânea, a importância dada pelo cliente é diretamente ao empregado. É essa daí que eu falo, que ela eu dou porque eu quero, tá certo? Agora, a compulsória não, é aquela cobrada pela empresa, do cliente, né? Como o adicional na nota de despesa, aqueles 10%. Aí ela vai integrar a remuneração do empregado e terá todos os encargos sociais do valor da gorjeta, tá bom? A cobrança compulsória da taxa de serviço pela empresa a exclui da aplicação da tabela estimativa, salvo se for superior à importância ganha pelo empregado no rateio. Se for superior, então aí o empregador está tranquilo, né? Agora, o sindicato das categorias profissionais, por dificuldade em estipular o total percebido pelo empregado, a título de gorjeta espontânea, tem determinados valores estimados através de acordo com a convenção ou decídios coletivos. Tá certo? Então a gorjeta é isso. A gente não vai fazer nenhum exercício, tá certo, sobre gorjeta. Existem outros tipos de provento? Existe sim, ajuda de custo. Ajuda de custo é o valor atribuído ao empregado pago de uma única vez, para cobrir eventual despesa que ele realiza em virtude de serviço externo e que se obrigou a realizar. Pelo exposto, verifica-se que a ajuda de custo tem natureza indenizatória e não salarial, seja qual for a importância paga. Então, essa ajuda de custo, ela não é direta, é se ele realizou um serviço, tá certo? E aí ele precisa estar recebendo, né? As importâncias pagas mês a mês, fixa, sobre a denominação de ajuda de custo ao empregado que trabalha internamente, é um pagamento incorreto, pois se constitui como salário e é incorporado ao mesmo para todos os efeitos legais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: é pago para mim ajuda de custo
mês a mês, tá certo? E aí não é tributado nada, né? Isso está errado. Ele é um salário, ele tem que sofrer os encargos sociais. A ajuda de custo é só para quem realiza trabalho fora do estabelecimento. E diários para viagens também é um outro tipo de provento, né? São valores pagas de maneira habitual para cobrir despesas necessárias à execução de serviço externo realizado pelo empregado. Principalmente um vendedor que viaja, né? Ele tem a clientela dele lá em São José dos Campos, ele precisa ir para lá toda semana. Então, essas diárias de viagem devem ser pagas, tá certo? É para cobrir o quê? Transporte, alimentação, o alojamento até, tá certo? As diárias para viagem integram o salário quando excederem 50% do salário do empregado. Se exceder 50%, aí ela vai integralizar o salário dele, aí vai ter que ser tributada, vai ter que ter os encargos sociais, tá certo? Outros tipos, gratificação, que são pagamentos efetuados pelo empregador em decorrência de determinado trabalho executados, prêmios ou comissões, né? Pela participação e objetivos ou lucros de empresa. E despesa de viagem que a gente já falou também, quando é utilizada com o próprio veículo, tal, né? Isso é normal. Esses são os tipos de proventos que ainda existem. Agora, antes da gente entrar na parte de desconto, lá que eu vou começar com o INSS, eu gosto de falar também um pouco do afastamento, né? Daquele funcionário, tá certo? Porque o funcionário se afastou, né? Existem dois tipos de afastamento do funcionário que não seja por suspensão de trabalho, né? Ou por férias. Os principais causas que motivam o afastamento do empregado são o auxílio-doença e o acidente de trabalho. Quando você vai fechar a folha, aí você verifica lá que o funcionário ele se afastou por auxílio-doença, né? Então você tem que ter um atestado na mão lá, tá certo? Que os primeiros 15 dias, quem que vai pagar é a empresa. A partir do 16º dia, ele vai ficar por conta do INSS, tá certo? E aí, veja bem, ele vai ficar até se recuperar por conta do INSS. O INSS que vai pagar para ele, entendeu? O salário dele, normal. O único trabalho nosso vai ser o quê? Tá comunicando, né? Fazendo um agendamento e tal, e ele vai passar pela perícia médica lá do INSS, né? E o acidente de trabalho, que a empresa tem 48 horas, se não me falha a memória, para fazer o CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, né? É isso, né? O INSS é responsável pelo pagamento tanto do auxílio doença como do acidente do trabalho. Existem outros tipos de benefícios, tal, que ele é responsável. Tem lá o salário família, que a gente já falou, e depois abate na GPS. Existe também o salário maternidade, quando o funcionário sai lá para receber o bebezinho, ele pegou o atestado médico do médico, aí o salário maternidade a empresa vai pagar durante os 4 meses, ou 120 dias, e aí vai abater na GPS. Já existe também casos que ficam até 150 dias, né? Mas esses 30 dias não é obrigatório, depende do que foi decidido, está em convenção, tal. No serviço público já é 150 dias, não é mais 120 dias. E aí segue desse jeito, tá bom? É algumas coisinhas que eu estava querendo dizer para vocês antes da gente entrar na parte de desconto, tá bom? Então esse vídeo dessa nossa aula aqui é só para dar uma clareada para vocês aí, né? Dar uma explicação a título de conhecimento. A gente não vai fazer
exercício, né? Para pagar gorjeta e tal, né? Porque aí vocês podem ver lá, salário gorjeta, né? Poxa, o professor Barbudão lá nunca falou nada, né? O que é isso? Ah, e por que eu estou pagando aqui o salário maternidade, né? Por que eu estou pagando os primeiros 15 dias? É obrigação minha, aqui a partir do 16º é do INSS. É só por isso aí, tá certo? Antes de já entrar na parte de desconto, tá bom? É isso, né? Um abraço e até a próxima aula sobre o INSS, que aí a gente vai falar o que é o INSS, né? E vamos falar também, aí nós depois vamos falar das faixas da tabela progressiva, que até fevereiro era a tabela normal, né? Então a gente vai estar falando na próxima aula. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.